Então, meu nome é Conceição Fittipaldi, ou Malika Fittipaldi, né? Sou psicanalista clínica e didata e sou terapeuta regressionista. Todo terapeuta regressionista também já passou pela vibe da hipnoterapia, né? Então, vocês também podem encontrar material meu voltado para terapia de regressão. Vamos lá. A Hélida, né, ela colocou uma coisa bem interessante, né? Que a gente estava conversando antes de vocês chegarem, sobre a questão do narcisismo na nossa sociedade, está tão presente, né? E isso levou a ela se interessar por essa aula. Aí eu quis fazer uma diferenciação, né? E eu pontuei para a Hélida que hoje nós não vamos falar sobre, né, o transtorno narcisista. Hoje a gente vai falar sobre o mito. E é claro que no mito nós vamos ter, né, diversos ganchos para esse transtorno, mas não vai ser a nosso ponto forte. Então vejamos, mitos e lendas, né? Olá, Mônica, boa noite, querida, seja bem-vinda. Mitos e lendas, existe uma diferença que muitas pessoas não percebem. A gente também só percebe as coisas quando a gente se volta, né? Se desdobra sobre os assuntos. Quando a gente pensa em mito, vem logo a questão da mitologia, e nós lembramos lá da nossa época de escola, né? Que nos falava sobre a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia egípcia. Eu acho que eram as que mais eram colocadas, né? Eu, como sempre gostei muito de mitologia, e eu passei muitos anos, né, sendo professora de história, e a parte que eu mais amava da história era realmente a chamada Idade Antiga, onde a gente via aquelas civilizações com todas aquelas deidades, aquelas histórias, aí a gente fazia as comparações. Era bem interessante. Então, qual é a diferença entre mitos e lendas? Lendas são relatos que fazem parte da tradição popular e são transmitidos de forma oral, hoje também escrita. E fala sobre acontecimentos reais e fictícios. É geralmente fruto da imaginação popular, e aí eu coloquei algumas histórias. Então, né, de outra forma falando, o que é a lenda? A lenda é uma criação da comunidade, né? É uma criação de um povo. Mas, diferentemente do mito, as lendas, elas são particulares a regiões. Então, uma mesma lenda, uma mesma história que fala, né, de um fato misterioso, porque a lenda fala do mistério, a lenda fala do sobrenatural. A lenda, ela pode se apossar de uma parte da realidade e fazer uma junção com as crenças, né, espirituais, sobrenaturais, mágicas que elas possuem, que essas comunidades possuem, para explicar o acontecimento. Quer dizer que a lenda é toda mentira? Não, a lenda não é toda mentira. Então, a lenda é tudo verdade? Também não. A lenda é um misto entre a realidade e a crença. A lenda, ela vai falar de seres estranhos, de seres mágicos, né? De seres angelicais, de seres infernais. E a junção dessas crenças com o fato vai nos trazer o que a gente pode colocar dentro da lenda. Aí você vai colocar assim, o Brasil tem lendas? Tem, né? Aí eu trouxe aqui a lenda do Boitatá.
O Brasil tem lendas. E o Brasil tem mitologia? Tem. Então, nem todos os contos que nos foram passados quando éramos crianças, nem todos os contos sobre, né, o imaginário, né, da nossa população é lenda, também é mito. Mas vamos ver aqui, né, assim, no real, o que é a lenda. Se eu disser a você que Boitatá, Caminho de Fada, Jaque da Lanterna, o Hinky-Pookie, lá da Inglaterra, e os espíritos guias dos celtas é a mesma coisa, acreditariam nisso? É interessante, né? Mas vamos começar com o nosso, a gente tem que dar valor que é nosso, não é isso? Então, Boitatá, o que é que vocês lembram de Boitatá? A cobra de fogo, não é? Hoje, o Boitatá, gente, está politicamente correto. O Boitatá hoje é uma entidade fantástica, mágica e maravilhosa que persegue aqueles que tocam fogo na floresta. E aí é uma colocação para a gente, né, começar a pensar como psicanalistas. Vocês já perceberam que os nossos contos de fadas foram modificados? Retiraram dele o mal. A bruxa não tem mais verruga, né? O boitatá é um defensor da floresta. Ah, daqui a pouco o lobisomem está fazendo depilação, gente. Por quê? Porque hoje as pessoas, as nossas crianças, né, estão tão defendidas do mal. Este mal que antes borbulhavam nas histórias e nos contos de fadas e nas lendas, retirados das lendas, das histórias, será que também foram retirados do real? Será que à medida que nós tiramos todos os males dos contos de fada, será tão propício a desenvolver uma personalidade que possa receber o choque do real? Porque o mundo lá fora não é fácil. Interrogação. Isso aí, gente, dá uma tese, tá? Mas vamos embora para o nosso boitatá. Então, esse boitatá hoje é isso, né? Essa cobrinha politicamente correta. Só que, porém, todavia, o boitatá não é nada disso, tá? Conta a lenda o seguinte, que em determinado momento daquela história, porque a lenda do boitatá é de origem indígena, né? Em determinado momento, se fez uma grande noite. Tão escura, tão escura, que os homens não conseguiam enxergar nada e não podiam sair. E estavam sofrendo com isso. Depois dessa grande noite, caiu uma grande chuva. E muitos animais morreram. Nessa história, existia uma grande cobra que morava num grande tronco. E ela acordou com muita fome. E quando ela saiu, ela encontrou muitos animais mortos. A comida preferida da cobra eram óleos. Você já imaginou hoje dizer isso para uma criança de 5 anos? Aí a cobra saiu lá dentro da madeira e comeu os óleos, os bichos mortos, tudinho. Vê que choque para a criança. E ela comeu todos os óleos que ela pôde. E aí você vê que óleos, né? Os olhos são a nossa forma de ver a luz. Estão ligados à luz. E de tanto comer óleos, esta cobra começou a ficar iluminada. Os olhos são órgãos de luz. Só que isso também gerou para ela uma fraqueza. E ela veio a morrer. Falar de morte hoje num conto de fada, numa lenda, tá difícil. Só que ela ressurge como um espírito
né, como uma entidade mágica, iluminada e coberta de fogo. E serpenteia pela floresta. E se você vê um boitatá, feche os olhos, prenda a respiração e não corra. Porque se você correr, ela vai correr atrás de você para lhe matar. Então, essa era a antiga lenda do boitatá, gente. Vê a diferença. Aí, o que é que tem a ver a isso? O boitatá é uma luz que serpenteia na floresta. O caminho das fadas. São luzes que aparecem nos pântanos, nos campos, e que na Holanda é considerado o local onde as fadas passam. E o pessoal que acha que fadinha é 10, gente, não, viu? Fadinha é muito babinha. Se você fechar um caminho de fadas desse, você construir sua casa em cima do caminho de fada, você é amaldiçoado. Né? Existem histórias que dizem que o cara construiu a casa dele sobre um caminho de fadas e ele tinha 5 filhos, perdeu 4. Até que ele foi procurar uma mulher sábia, que é uma bruxa, e a bruxa disse a ele, olha, você construiu sua casa no caminho de fada. Ele mandou destruir a casa e salvou o 5º filho. Então, você cruzar um caminho de fadas, pisar num caminho de fadas, você pode até enlouquecer. Ok. Jaque da Lanterna. Quem não conhece o Jaque da Lanterna, né? Halloween, a cabeça de abóbora. Jaque da Lanterna era uma alcoólatra. Já imaginou uma criança vendo isso? Alcoólatra. Louco pelo álcool. E sacana todo. Horrível. Uma pessoa de mau caráter. Chegou um dia que o diabo bateu na porta de Jaque da Lanterna para levar ele para o inferno. E Jaque disse assim, por favor, deixa eu beber o último gole, só um golinho. Aí o diabo, como é bom, o diabo é bom, permitiu. Só que Jaque estava sem dinheiro, ele fez, olha, tu não pode se transformar numa moedinha, não? Aí eu pagar, depois se transforma de novo no demônio, aí vai-te embora. Aí o diabo se transformou na moedinha. Aí já colocou a moedinha no bolso, e junto da moedinha aqui do diabo, tinha também uma moedinha com cruz. Então ele prendeu o diabo. Ele enganou o diabo umas 2 ou 3 vezes, e numa dessas vezes, na última vez, ele disse que o diabo deveria, quando ele morresse, não levá-lo para o inferno. Só que Jack morreu, e é claro, todas essas lendas, dependendo do lugar, ela muda, viu, gente? Ela sempre muda. Então, quando Jack morreu, nem Deus o quis no céu, nem o diabo, que já tinha dado a palavra dele, o quis no inferno. Então, Jack foi condenado a vagar à noite pelo mundo. O diabo, que é bom, deu a Jack um pedacinho de carvão incandescente que nunca se apagava. Aí Jack fez o quê? Pegou um nabo, colocou o carvãozinho incandescente para iluminar e saiu pelo meio do mundo, apavorando as pessoas. Depois ele trocou o nabo pela abóbora. Tá. Aí vem Hinky Puk. Hinky Puk, certo? É uma entidade, uma lenda inglesa. Ele é um serzinho assim, tipo uma nuvenzinha cinza ou azulada, e ele anda com uma lanterninha, luz. Aí o que faz? Você tá lá no meio do mato, viajando, tava lá no meio do mato, aí aparecia aquela luz de noite, o cara, ixi, Maria, isso aí deve ser o quê? Uma outra pessoa? Isso deve ser uma casa? E saía seguindo aquela luz. Aí quando se dava conta, estava em meio à areia movediça, ou então caía no precipício, ou então dava com a cara dentro d'água e morria afogado, tá? E tem também aqui os espíritos, né? Isso aí é uma figurinha do filme de Walt Disney, Valentes, onde a princesa, né, é guiada por espíritos da floresta. O que é que todas essas coisas têm em comum? Elas explicam um fato através de uma lenda, e a lenda explica o fato real através de uma
crença popular que as pessoas acreditavam. E ainda tem gente que acredita. Tudo isso aí não passa de fogo fato. Vocês já ouviram falar do fogo fato? São animais e plantas em decomposição, material orgânico, que liberam gases. E esses gases, às vezes, entram em combustão. Então, à noite, quando eles entram em combustão, eles pegam fogo e se transformam em luzes. E se você estiver passando por algum lugar e um fogo fato, né, entrar em combustão no mesmo momento e você se assustar, você corre, não corre? Vai correr, vai ficar esperando. O que é isso, gente? Negócio pegando fogo aí do nada. Aí o que é que você faz? O deslocamento do ar. Aí o boitatá sai atrás de você. Isso é a lenda. Deu para entender a lenda? De uma forma bem legal. Então, o fogo fato aqui no Brasil é boitatá, certo? Na Inglaterra é o Hickey-Puck, é o Jaque da Lanterna, são os espíritos da floresta e são caminhos de fada. A lenda sempre vai explicar uma realidade, né, o real, através desse imaginário e que ainda pode ser crível para determinadas populações.